Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Conexão aqui na Band. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre negócios e sobre turismo, hotelaria. E para isso eu trouxe uma pessoa super especial, um expert, que viveu a vida toda, traçou sua carreira toda no mundo da hotelaria e trouxe muitos benefícios para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, fazendo com que muitas pessoas se encantassem e tivessem uma experiência ainda mais bonita no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Jorge. Jorge é um executivo, hoje diretor executivo, inclusive, do Rio Hilton Palace. Seja bem-vindo, um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, Ramon. Vai ser um prazer esse bate-papo aqui contigo hoje. Muito bom. Jorge, esse tema, para mim, ele é mais importante do que parece. Não só porque eu amo viagem e amo uma boa hospedagem, mas porque o meu pai teve o início da sua carreira na hotelaria Uau, que legal. e o meu padrinho também. Então, os dois iniciaram sua carreira e se desenvolveram muito com hotelaria. Meu pai sempre fala: Isso aqui eu aprendi trabalhando em um hotel. Então, a excelência, o cuidado com o cliente, o perfeccionismo, né? A gente, eu até prego muito isso nos meus negócios, nas minhas empresas também, para os colaboradores. Eu falo assim: ó, você não precisa ser perfeito, mas a entrega precisa ser. Jorge, fala um pouquinho disso aí. Como é esse mistério que a gente chega lá, está tudo pronto, o que acontece por detrás dos bastidores, como é que é o cuidado com os detalhes? Existe uma equipe sempre muito grande, né, cuidando de todos os detalhes antes da chegada, durante a estada e até após a sua saída do hotel. Existe uma equipe sempre muito envolvida nisso. Acho que o grande pilar da hotelaria é o atendimento, é uma indústria de serviço, ela presta serviços. Então, cuidado com as pessoas, ela vem desde o início, desde a contratação da pessoa, a escolha do profissional, tem que ter características específicas, né? Não dá para chamar todo mundo de uma boa pessoa em receptividade, em atender bem. São nichos específicos, são detalhes específicos das pessoas que são desenvolvidas na hotelaria, que são aprimoradas, assim como a história do seu pai, do seu padrinho, a minha história e de muitos. A hotelaria ela vai lapidando profissionais, desenvolvendo profissionais. Isso faz com Muito que legal. eles vão se tornando cada vez mais qualificados e com isso possam prestar um bom atendimento lá quando você chega no hotel. Esse final ali que você recebe veio de uma grande trajetória até chegar àquele ponto. A gente olha para o Jorge assim, a gente sabe que ele representa algum hotel de classe, né? Pela postura, né? Pela capacidade de se apresentar, de se comunicar, isso é muito legal. A gente refletir o branding, a marca, o posicionamento também que nós representamos. E aí agora eu queria falar um pouco e ouvir um pouco sobre o Jorge Chaves, a sua história. Como é que foi? Como você iniciou? Como foi sua trajetória? Como que você desenvolveu suas competências? Fala um pouquinho sobre você. Eu comecei minha trajetória na rede hoteleira, em Hotéis Othon, com uma persona muito significativa na minha história e também para a história do turismo, que foi o Álvaro Bezerra de Mello. Foi um construtor dos grandes hotéis que a rede teve, que a rede tem, possui até hoje. E ele desenvolveu um papel crucial. No início da minha trajetória, eu tinha certeza que eu faria ciências da computação na minha vida. E quando eu Olha aí. comecei a trabalhar, comecei a me encantar pelo turismo, comecei a me encantar pela hotelaria, então eu decidi fazer um outro nível universitário, que era a administração, justamente para poder administrar o empreendimento, administrar unidades e administrar pessoas, né? Depois disso, me formei em gestão de negócios, finanças e controladoria compliance pela Fundação Getúlio Vargas. Então, tenho um desenvolvimento a nível acadêmico interessante para a minha área e oportuno para a minha área de desenvolvimento. Mas eu acho que a hotelaria, que é o verdadeiro cerne dela, o grande aprendizado está no nosso dia a dia, está no desenvolvimento ali de competências necessárias para que você consiga reproduzir um bom atendimento. Sim, E nesse tópico, eu acho que o papel do hoteleiro, né, principalmente do gestor hoteleiro, é a liderança, porque as pessoas precisam, lá na ponta, atender muito bem, elas precisam ser o reflexo do seu gestor. E esse é o grande papel de um líder, tanto de qualquer companhia, mas principalmente numa indústria de serviço, ele precisa ser um bom exemplo para a sua equipe. Isso faz toda a diferença no nível de atendimento quando o cliente está lá na frente do nosso funcionário.
O cliente costuma sentir quando tem uma boa liderança, né? Quando os colaboradores são felizes, quando transbordam uma experiência de uma boa gestão, né? Parece que a gente, quando é cliente, a gente sente que eles são realizados, felizes com os seus líderes, com os seus gestores, mas os colaboradores precisam entregar, precisam ser fiéis à excelência do empreendimento, certo? Com certeza. Todo funcionário, né, ele precisa, obviamente, amar aquilo que ele faz, né? Isso não é uma frase da boca para fora, porque, no geral, todo mundo passa por diversos problemas e a equipe é onde, fundamentalmente, ela vem de transportes públicos, ela vem com uma série de dificuldades para chegar até o hotel, ela precisa gostar daquilo que ela faz. Então, a hotelaria, ela recebe pessoas, ela capta pessoas que têm como qualidade essencial o atendimento, que gosta de estar com pessoas, de se envolver com pessoas. Sim, essencial, né? E a Gostar das hotelaria, a gente pessoas. está sempre ouvindo histórias diferentes, a gente está sempre aprendendo novas histórias. Os clientes de toda parte do Brasil e do mundo têm sempre uma nova história, um novo jeito, um novo aspecto. E quem lidar com esse público precisa amar aquilo que faz. Sim. E existe, na percepção do leigo, do público mesmo, o sentimento, a sensação de que colaboradores de hotéis precisam ter também a capacidade de falar outras línguas. Como é que é isso? Isso varia um pouco? Como que vocês priorizam no processo seletivo? Existem algumas funções, né, como recepção, diretamente recepcionista, que é necessário ali uma certa fluência em outros idiomas. Mas, no geral, Ramon, a hotelaria, que é o que me encanta na hotelaria, ela capta pessoas que geralmente ainda não têm qualificações diversas a oferecer, mas ela vai qualificando essa pessoa no tempo, aquele que tem vontade, Interessante. obviamente, determinação, e ela vai melhorando diversos aspectos do seu profissional. Vocês subsidiam um curso, alguma coisa assim, ou dão treinamentos internos? Como é que é? Treinamentos internos, em alguns casos, treinamentos externos, Legal. justamente para ir qualificando pessoas, né? Sim. Acho que a hotelaria ela aplica muito a cerne que 70% do que a pessoa ela desenvolve, ela está ali na experiência diária. 20% são essas aprendizagens informais e 10% é aquele aprendimento formal ali que ele tem que se qualificar mesmo, que ele tem que ter aquelas características. Sim. Mas no geral, ele é moldado pela experiência, ele é moldado pelo exemplo e ele é moldado pelo seu dia a dia ali e vai cada vez mais se qualificando. Tanto que na hotelaria, ela é um exemplo de muitas pessoas que iniciaram numa função operacional e etc. E hoje são gerentes, diretores de redes, né? Justamente porque é uma indústria que permite o desenvolvimento pessoal. Legal. Eu entendo que no auge da pandemia houve um grande impacto em comércio, turismo, e depois como é que ficou esse mercado? Como é que estão os indicadores e a promessa a partir de agora? Durante a pandemia, a gente teve o impacto de unidades fechadas, hotéis fechados. Eu lembro que quando foi declarada a pandemia, eu estava com 87% de ocupação e 13 dias depois fiquei com 1% de ocupação durante todo o ano, né? Então foi um período bem difícil, mas foi um período de muita aprendizagem. E neste contexto, nós conseguimos sair mais forte da pandemia, nós como indústria hoteleira e como Hotéis Hilton. Conseguimos aportar investimentos, conseguimos melhorar em diversos aspectos que eram nossas necessidades. De alguma maneira, teve um espaço para investir em reformas, né, em mudanças, enfim. E veio daí, né? Eu acho que essa percepção, essa pisada no freio que todos nós tivemos que dar e refletir na nossa indústria foi muito importante. E desde 2022 houve uma recuperação do setor, né? 2022, 2023 recuperamos os resultados de 2019 e 2024 caminha-se também para um ano muito bom, como tem sido na hotelaria e na sua recuperação desde então. Você consegue vislumbrar ou tem algum tipo de informação acerca da atividade, em termos de atividade econômica, em que lugar que a hotelaria e o turismo hoje ocupam no estado do Rio de Janeiro? No estado do Rio de Janeiro e Brasil, de um modo geral, o turismo ele representa 8,5% do PIB. A gente está falando aí de mais de 700 bilhões
de reais que o Sim. turismo ele movimenta. Uhum. No Rio de Janeiro, isso representa 17 bilhões de reais só o que movimenta o turismo na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Então, isso traz um grande fomento. Temos grandes oportunidades também. Quando a gente olha que a Torre Eiffel recebe mais visitantes do que o Brasil como um todo, a gente vê que a gente ainda tem potencial muito grande de Isso é crescimento. incrível, né? Como você enxerga a partir de agora economia e demanda, né? O crescimento do turismo, o futuro do turismo, face a os indicadores de violência no Rio de Janeiro, em São Paulo, e como fazer em termos de marketing e de comunicação para que a gente mude um pouco a percepção. Como é que você enxerga esse cenário? A gente tem uma imagem a ser recuperada. Como você bem disse, eu acho que o Rio de Janeiro ele tem mais uma percepção da violência do que a violência propriamente dita. E os indicadores mostram isso. Recentemente saiu um estudo global sobre as 50 cidades mais violentas do mundo. Rio de Janeiro não aparece nessa lista. Como que a gente tem tentado mudar essa percepção? É por fomentar notícias positivas. Grandes eventos com excelente repercussão, como tivemos recentemente, sem incidências de violência. Réveillon dos últimos anos, houve um aparato policial muito interessante, de proteção a toda a área da Avenida Atlântica. Evidenciar segurança, evidenciar indicadores verdadeiros, né? Eu acho que falta isso um pouco, né? Exatamente. E é óbvio, né? A gente também precisa da ajuda da grande mídia como um todo. Infelizmente, a notícia que mais vende é a notícia ruim, ela é mais fácil de ser propagada. A notícia positiva, ela exige um pouco mais de esforço para que ela possa entrar na cerne das pessoas e perceber que esse cenário não é bem assim quanto ela imaginava. Mas a gente precisa lutar, e a forma de lutar contra essa impressão é justamente por fomentar os índices atuais e fomentar principalmente o lado positivo que é viver nessa belíssima cidade, onde todos nós temos o prazer de atrair os nossos clientes. Muito legal. Eu admiro muito sua visão de Brasil, a sua vontade de fazer isso dar certo, o turismo, o amor pela população, pela cidade, e percebo isso na sua gestão. Estou sabendo que vocês inauguraram uma novidade ali para os clientes do Hilton Palace. Me conta um pouquinho nesse lugar ali na frente do Hilton Palace, onde fica nossa Miami Beach. Qual a surpresa que os clientes podem encontrar lá agora? Desde a pandemia, Ramon, a gente buscou destinar investimentos, tentando identificar ainda mais o que era a procura do cliente, o que ele esperava. E a gente viu que a gente perdia um pouquinho da experiência do cliente quando ele botava o pé para fora do hotel. Então, pensando nisso, a gente abriu um quiosque à beira-mar, um espaço que ficou lindo, de 180 lugares, bem de frente para a praia, obviamente, e aonde o nosso cliente ele pode desfrutar de todos os serviços do hotel na praia. Isso tanto Interessante. para o nosso hóspede como para os Vai ter moradores, visitantes de cozinha, hotel, Copacabana. tudo ali, né? Tudo completo. A gente Muito vai ter todo o interessante. serviço de praia para os nossos Sim, clientes e todo o serviço de alta gastronomia para todos os que querem nos visitar. O quiosque ele foi pensado para remeter um pouquinho à época gloriosa do Rio de Janeiro, que cultural do Rio lindo. de Janeiro, que foi justamente no período da Bossa Nova. Nossa, resgata demais aquela experiência gostosa do Rio, né? Exatamente. Tanto que o nome do nosso quiosque é Wave by Otom, uma referência às ondas As ondas. do calçadão, às ondas da praia e também a fantástica música de Tom Jobim, o Wave. Então é uma homenagem a esse período glorioso do Rio de Janeiro, que é mundialmente conhecido por sua musicalidade. Então essa é uma novidade que tem encantado os nossos clientes ali na praia de Muito Copacabana. legal, muito legal. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Rio Otton Palace. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana. O Rio Otton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge,
alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Hilton Palace. Aproveite cada momento. Eu já considero o Hilton um hotel extraordinário, de um acolhimento, de uma capacidade de gerar uma experiência para o cliente maravilhosa. E agora tem um quiosque lá na frente que completa a experiência demais. Mas se a pessoa for no rooftop, ainda tiver toda essa experiência no hotel e mais o quiosque, aí fica pleno, né? Porque aquele rooftop é perfeito, né? A visão, a experiência é muito incrível. E a gente justamente acabou de fazer uma grande reforma naquele espaço. Nós tínhamos lá uma piscina um pouco tímida e uma área desde a abertura do seu hotel, o prédio é de 75, né? Um prédio que conta já uma longa história, que tem uma Sim. arquitetura muito específica, mas nós fizemos uma transformação total naquele rooftop. Como você já viu, a nossa piscina, nós a carregamos para a borda do hotel, de borda infinita, com uma Uau. vista incrível, 180 graus da praia de Copacabana, completamente livre e desimpedida. Esse é o privilégio de sermos um dos prédios mais altos da praia de Copacabana e é a piscina de borda infinita mais alta do Rio de Janeiro. Então, isso faz com Uau. que o nosso cliente tenha uma vista deslumbrante desse belíssimo cartão postal e que, sem dúvida, tem encantado e vai encantar os nossos clientes quando estiverem lá. Para o empreendedor que está assistindo esse programa aqui, por que ele não deve ter medo de investir? E qual é o conselho que você dá como gestor, como diretor, como alguém que lidera uma companhia enorme em termos de crescimento, de investimento? Como é que foi essa virada de chave dentro de você, que cresceu lá dentro e foi entendendo o que é uma mentalidade de crescimento, uma visão de investimento? Fala um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa em investimentos e que tragam retorno, precisamos sempre pensar naquilo que o cliente espera, qual o perfil de cliente que a gente quer atingir. Então, é necessário um pouco de predição, a gente tentar definir o que vai acontecer um pouco à frente. E hoje a gente tem muitos dados, né? Infelizmente, a tecnologia ela evoluiu muito e a gente consegue apurar muitos dados. E quando a gente vai separando esses dados, a gente consegue ter um pouquinho de direcionamento. Então, você analisa só os dados históricos ou você também faz algum tipo de pesquisa? Pesquisa, né? O campo estatístico ele é fundamental quando a gente fala de investimentos. Para a gente entender o que vai acontecer à frente, a gente olha, obviamente, o passado, a gente tem todas as informações, origens e outras informações, mas a análise do que vai acontecer a partir daí é muito importante. Então, quando a gente decidiu fazer, por exemplo, o Espaço Kids lá no nosso hotel, a gente avaliou que no pós-pandemia haveria mais viagens familiares. E isso deu muito certo. Então, as Olha aí. famílias começaram a sair de casa com seus filhos e encontraram um espaço Kids que só existia ali na Zona Uma Sul do Rio de experiência Janeiro. completa para a família. Exatamente. Então, quando a gente pensa no investimento, precisamos pensar naquilo que o cliente espera e qual cliente que a gente quer atingir com esse investimento. E a certeza que eu tenho e transmito aos empreendedores que estão assistindo é que o investimento ele compensa. Um investimento bem pensado ele compensa, ele Pensado, tem planejado, retorno. né? Exato, ele tem retorno, ele aumenta o atrativo do seu empreendimento e faz com que você consiga conquistar cada vez mais clientes. E a inovação evita que você fique obsoleto no mercado, não é? Exatamente. É Eu uma sou, constante transformação que é eu necessária. sou um fã do Rioton pela mentalidade com a qual você conduz, e também pela experiência que eu tive lá inúmeras vezes. Então, aconselho você que está vindo para o Rio de Janeiro ficar no Rioton Palace, porque realmente é uma experiência extraordinária. Inclusive, escolhi o hotel para ser a sede no dia 19 de outubro do Método Propositar, que é um evento para 600 pessoas que nós vamos fazer para desenvolvimento de competências, desenvolvimento de carreira, pessoas que precisam entender a partir do seu propósito como desenvolver a sua competência financeira, a sua relação com a sua própria carreira, o desenvolvimento de habilidades. Dia 19 de outubro, lá no Hilton Palace, o Método Propositar. Está aí na tela o QR Code para você poder acessar, tirar todas as suas dúvidas, estar lá comigo presencial.
Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Globality. Somos a Globality, uma consultoria especializada em cibersegurança e integração de sistemas. Você vai encontrar as soluções da Globality em todos os lugares. Nossas soluções estão presentes em empresas de todos os tamanhos e segmentos no Brasil e ao redor do mundo, protegendo dados, conectando plataformas tecnológicas e, mais importante, melhorando a vida das pessoas. Globality, soluções que protegem, conectam e transformam. Agora falando sobre treinamento, sobre desenvolvimento de pessoas, que tipo de treinamento você mais prioriza lá? Treinamento técnico é específico de um setor ou treinamento é o desenvolvimento de soft skills? Como é que você distribui isso? Onde coloca energia? Fala um pouquinho. A gente precisa sempre definir aonde a gente vai alocar cada perfil de profissional, né? A gente não dá para colocar um cara que é extremamente entrosado, falante dentro de um back. Ele está no lugar errado, Vai desperdiçar talento. desperdiçar um talento, ele vai se sentir infeliz com a sua produtividade. Então, o primeiro papel que a gente tem ali começa desde lá do período de contratação e a gente vai percebendo e construindo ali aquele profissional, é perceber quais são as competências que ele tem e quais que a gente consegue aprimorá-las, ajudá-lo a ir se qualificando, a ir melhorando. Isso acontece, Ramon, em diversos estágios, desde direcionamento de carreira a um plano de carreira dentro da própria indústria hoteleira, e até mesmo a treinamentos diversos que acontecem dentro do hotel. Sim. Então a gente tem treinamentos de liderança, a gente tem treinamento de equipe. Treinamento é uma peça-chave para o desenvolvimento das competências e o aprimoramento. E daí que a importância da gente, às vezes, da hotelaria de um modo geral, pegar um diamante muito robusto e, de fato, ir lapidando para que ele se torne aquele excelente profissional que a gente esmera, Sim. que a gente deseja. E esse caminho de produção gera tanto melhorias para o hotel, porque a gente tem um profissional qualificado, basicamente handmade, para a nossa operação, Sim. e também, obviamente, o impacto social Já enculturado também, né? já enculturado, que é muito importante. E, ao mesmo tempo, o impacto social na vida daquela pessoa, Sim, né? a Que família. veio de uma família simples no geral, mas humilde no geral, Sim. que é a história da hotelaria, e tem oportunidade de desenvolvimento da sua carreira que transfere isso como melhoria de vida para a sua família. Jorge, eu imagino que para você poder se disponibilizar a estar aqui batendo papo comigo, que você tenha um corpo gerencial formado por você, de pessoas extremamente comprometidas, que tenha tudo debaixo da unha, né? E aí? Sem eles, sem minha equipe, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Tem um time lá de 450 vidas, pessoas ativas que dedicam muito do seu tempo, de sua alegria, de sua felicidade com os hóspedes, e uma equipe gerencial também que toma conta do nosso dia a dia lá, que é Uma fundamental. equipe gerencial de mais ou menos quantas pessoas? Hoje, entre comercial e operações, eu tenho 12 gerentes de áreas, de modo Sim. geral, e que, obviamente, vai se escalonando dentro dessas 450 pessoas em outras funções Sim. que são primordiais ali, uma boa execução, uma boa entrega no final. Legal. Uma dor que eu percebo no Brasil, em termos de turismo, é no interior do Brasil. Por exemplo, em Portugal, se você vai numa cidade mais interiorana, deixa eu dar exemplos aqui, desde uma Nazaré a uma cidade de Braga, Viana do Castelo, a marca da cidade, a experiência da cidade é muito completa. E eu sinto falta de um place branding, sabe? Por exemplo, a minha família é originária de Duas Barras, a cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, perto de Friburgo, não sei se você já ouviu falar. Sim, claro. Se você conhece, você conhece a cidade toda, que são 3 ruas, né? A praça e a igreja, mas 3 ruas. E eu tenho um amor enorme pela cidade de Duas Barras, minha família veio de lá, ando pela cidade, eu conheço as pessoas me conhecem, é agradabilíssimo. E o que eu sinto falta na cidade de Duas Barras e em mais 5.000 cidades no Brasil, do interior, é que tem experiências maravilhosas não exploradas. Tem cachoeiras lindíssimas, tem mirantes, existe salto de paraquedas,
existem fazendas históricas, existe lá o Museu do Martinho da Vila, que é de lá, né? Existe a fazenda do Lenny Kravitz, que é em Duas Barras. Então eu vejo assim, às vezes Luciano Huck vai lá de helicóptero, passar um final de semana, sabe? Vão pessoas assim, que conhecem, pessoas até de fora do Brasil, mas as cidades, as prefeituras, elas não promovem isso. Como é que você percebe? Qual seria o caminho para potencializar também o turismo no interior? Que, inclusive, pode ser um gancho de parceria com hotéis Claro. das grandes metrópoles. Como é que você enxerga isso? Só uma pergunta, Ramon. Quanto tempo de distância fica Duas Barras do Rio de Janeiro? Fica a 165 quilômetros, aproximadamente entre 2 horas e 40 a 3 horas. É isso que eu acho fantástico do Rio de Janeiro. Nós somos um estado relativamente pequeno, entretanto com uma diversidade e um Incrível, potencial turístico impressionante. A gente tem a praia de Copacabana e as demais praias, desde Niterói até Barra da Tijuca, com praias belíssimas. E ao mesmo tempo a gente tem montanha em Teresópolis, Petrópolis, a gente tem Duas Barras com cachoeiras Paraty, e afins, Búzios. Paraty, Búzios, Angra dos Reis. Então a gente tem uma gama pouco explorada do turismo na nossa cidade, na nossa capital, no estado do Rio de Janeiro, que é uma oportunidade muito boa que a gente tem. O que a gente precisa fazer para alcançar isso, né? Que é um papel muito importante de algumas entidades, como o ABIH, Rio de Janeiro, e que tem um lastro a nível nacional, é justamente conseguir produzir o turismo nesses lugares. Porque o turismo, ele precisa, o cliente quando ele viaja, ele precisa ter um pacote de experiências completos. Então, o empreendedor dessas regiões precisam pensar que a pessoa vai precisar de translado, que a pessoa vai precisar de hotel, vai precisar de restaurantes, vai precisar de passeios. Quando você começa a construir isso dentro dessas regiões, já é um princípio do caminho. O meio público, político, ele tem um papel fundamental no alastro desse turismo no Rio de Janeiro como um todo. Fundamental, né? É fundamental. Criação desde eventos, por exemplo, Petrópolis começou a fazer isso não há muito tempo atrás, que são eventos específicos da cidade, festa da cerveja. Então, Sim. isso são meios da gente começar a divulgar o destino. Sim. E a gente normalmente começa a divulgar o destino a nicho regional. Ele se alastra a nicho nacional e ele se torna internacional, como é o caso de Búzios. Búzios, algumas décadas atrás, era a praia de quem morava no Rio de Janeiro. Hoje, mais de 70% da sua ocupação já é internacional. Hoje, ao invés do nosso cliente passar 5 dias, 3 a 5 dias, que tem sido o land of stay do cliente estrangeiro que vem para o Brasil, Sim. que vem para o Rio de Janeiro, ele precisaria passar 7 dias, 8 dias, 9 dias, conhecer mais essas regiões, ter um roteiro bem... Acho que tinha que integrar mais a informação, a comunicação acerca do roteiro, do turismo mais amplo no o estado que do Rio, ele né? vai encontrar lá, né? Sim. Isso é fundamental, né? É uma experiência paradisíaca. Você visitar os melhores lugares do estado do Rio de Janeiro, se a pessoa tem a possibilidade de ir em São Pedro da Serra, Lumiar, Teresópolis, Paraty, Búzios. Penedo, né? Você tem... Eu sou um fã incondicional de Duas Barras. Eu brinco, mas minha família é de lá e eu sou apaixonado por Duas Barras. Jorge, eu acho que a sua participação nesse bate-papo aqui foi muito legal, até para provocar você que está em casa, sobre a possibilidade que você tem de empreender na sua cidade, de empreender, de fazer seus familiares que moram lá no interior pensarem soluções, caminhos, marketing, comunicação, como potencializar, como investir no turismo. Eu acho que foi uma grande inspiração ter o Jorge aqui hoje. Muito obrigado, Jorge, pela sua participação, sua história na carreira do turismo, da hotelaria, só nos inspira e nos incentiva e nos dá esperança para o crescimento do Brasil, para a economia do Brasil, com o apoio do mercado de turismo e hotelaria. E até o próximo domingo aqui no Conexão na Band.